Quaresma, tempo de provação. Iniciamos este período na quarta-feira de cinzas. Estamos no primeiro domingo da Quaresma, a caminho da Páscoa. Não estamos a caminho da morte, mas a caminho da vida, porém num período de provação. Nas Sagradas Escrituras, os números eles sempre são significativos. O número 3, por exemplo, é o número da perfeição. 6 é da imperfeição. 7 é o número da aliança. E 40 é o número da provação. 40 anos o povo ficou no deserto até chegar à terra prometida. Nós ouvimos tanto na primeira leitura do livro do Gênesis, como Pedro também na segunda leitura menciona os 40 dias e 40 noites do dilúvio. Jesus, no Evangelho também, faz o seu jejum, entra no deserto por 40 dias. Outras passagens também nas Sagradas Escrituras, mencionando o número 40. Porém, se nós olharmos nos momentos de tentação, nas Sagradas Escrituras, os grandes personagens quando foram tentados, por exemplo, já no livro do Gênesis, quando os nossos primeiros pais foram tentados, eles foram tentados e caíram. Israel, no deserto, aqueles 40 anos, eles também foram tentados e também caíram. Ficavam reclamando, lamentando. Aliás, aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Nem Moisés entrou. 40 anos levou para que aquela geração se purificasse. Também caíram. Israel caiu. O povo também que não acreditou em Noé. Porém, Jesus vem, entra no deserto, também nesses 40 dias, que é simbólico, e vence o demônio. Vence dizendo que você e eu também, se nós formos conduzidos pelo Espírito, também no deserto, também nós vamos vencer o mal. E não vamos cair, porque Ele está conosco. Aliás, até nós que não é por causa das Sagradas Escrituras, nós também temos uma linguagem corrente que diz que uma pessoa quando chega aos 40, quando completa 40 anos, o que significa? Você chegou nos 40 anos, o que dizem para você? Ou o que disseram quem já chegou? Agora a vida começa. Agora começa a tua vida. Não falaram isso para você? A vida começa aos 40. Por que a vida começa aos 40? Porque o tempo da aprovação passou. O tempo de ficar indeciso, se vai casar, você vai comprar uma bicicleta, você vai para cá, você vai para lá, o emprego, a pessoa deve estar mais estável. O tempo das provações, das tempestades maiores, já deve ter passado. Isso não significa que não vai ter depois. Mas o grande tempo da provação passou. Por isso que também nós também utilizamos esse número 40 para falar também do tempo da provação. Quase que um tempo de completude. E agora todos nós, você e eu, também somos conduzidos pelo Espírito Santo neste tempo da Quaresma, que é um tempo de provação, que é um tempo mais difícil do que nos outros tempos. Faz a experiência durante o ano. Você sabia que ao longo do ano é mais fácil você fazer um jejum, é mais fácil você praticar a caridade, ou a esmola, ou até rezar, do que no tempo da Quaresma? No tempo da Quaresma nós somos mais tentados a não nos voltarmos para Deus, a não nos voltarmos para o outro e também não nos voltarmos para nós mesmos. Porque a oração nos faz voltar para Deus, o jejum nos faz voltar para nós e a caridade, a esmola nos faz voltar para o outro. Então é um tempo de provação, é um tempo em que você e eu somos conduzidos. Padre, nós estamos nesse tempo de pandemia. A minha Quaresma está muito mais longa. A minha Quaresma já dura mais de um ano quase. Aliás, vai se completar um ano, né? Que nós estamos confinados. Porém, este período é um período mais forte.
E este período é um período que nós podemos crescer. Nós somos levados nesse deserto da quaresma, provados, tentados, mas como Jesus não caiu, também você e eu não vamos cair em tentação. E para terminar, porque hoje é breve, a dica que o Papa Francisco deu hoje no Ângelus, ela é fantástica, ela serve para todos nós. Ele diz que nós não devemos dialogar com o diabo. Quando a tentação vem e nos provoca, não dialogar com a tentação. Nossos primeiros pais dialogaram com a serpente, ficaram conversando com ela, ela enrolou, eles caíram. Não dialogar com a tentação. Jesus não dialogou com o diabo. Nós não temos o diálogo aqui em Marcos, porque ele é bem breve, mas os outros evangelhos mostram o diálogo de Jesus, mostra a conversa de Jesus com o diabo. O diabo tenta Jesus e Jesus responde com as Sagradas Escrituras: não tentarás o Senhor teu Deus. Transforma essa pedra em pão. Nem só de pão vive o homem. Respondia sempre com a palavra de Deus. Então não dialogar com a tentação. Jesus, ele era livre do pecado, mas ele foi tentado. O que é? Primeiro vem a tentação, depois vem o consentimento. Jesus não consentiu. E é por isso que nós sempre rezamos: livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação. Tentados, todos nós seremos. Certa vez eu perguntei para o padre Aloísio, até quanto tempo, assim, de repente uma pessoa quando chega assim numa certa idade não vai ser mais tentada? Era o meu sonho de jovem, né? Eu perguntei até que idade uma pessoa ela é tentada. Ele falou assim: até umas 4 horas depois da morte. Tentados seremos sempre, mas sempre vamos pedir para não cair em tentação. Até Jesus foi tentado, mas ele não caiu. Então entremos nesse deserto que é a quaresma, é um tempo profundo, é um tempo propício. Não vamos fugir desse deserto. E pode ter certeza que se nós entrarmos nesse deserto, se nós nos esforçarmos para fazer realmente o jejum, para praticar a caridade, a esmola e também intensificar a nossa oração, claro que essa Páscoa não vai ser mais uma Páscoa na nossa vida. Não vai ser mais uma que muitas vezes faz o X. Tem gente que tem o calendário, vai fazendo o X, vai eliminando os seus dias. Não, pode ser um tempo de novo de renovação. Nós podemos também ressuscitar com o Senhor. Podemos passar pelo deserto, passar pela dor, mas também vamos experimentar a glória. Não existe vitória, não existe glória sem cruz. Não tenhamos medo da cruz, porque a cruz nunca está sozinha. Jesus sempre está lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.